Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Railda, né? Vou estar com vocês aí nessa aula, né? Mas antes de nós darmos início, vou lembrar vocês daqueles recados, né, super importantes. Então, você que assiste a aula Paraná, né, pela televisão, não deixe de ir na sua escola, retirar os seus materiais, resolver e entregar lá para o seu professor, fazer a correção e te atribuir nota. Você que acessa, né, pelo Google Classroom, vai lá na atividade, né, no link número 1, atividade obrigatória, envia, né, também para garantir a sua presença. E hoje nós também temos os Meets, que são aquelas aulas com o nosso professor, né, da disciplina. Assim a gente pode rever, tirar dúvidas e falar um pouquinho com os colegas, tá bom? Então vamos ver o que nós temos para hoje. Então, lembrando que na aula, né, passada a gente trabalhou com porcentagem e probabilidade. Como esse assunto, né, é bem vasto, a gente vai continuar, né, na aula de hoje com também, né, com outros exercícios, outras situações envolvendo, né, probabilidade e porcentagem. Então, vamos já começar exercitando. Então, nesta situação, tem uma moeda, é lançada 5 vezes. Qual é a probabilidade de sair cara 3 vezes? Então, lembre que no exercício anterior, nós já tivemos, né, o lançamento dessas moedas para que saísse somente coroa. Agora, ele está me pedindo para que saia 3 caras, tá? Então, vou te dar um tempo para você copiar o exercício e resolver para que a gente retorne aqui com a resolução, tá bom, gente? Então, vamos resolver esse exercício assim com bastante calma, né?
passo a passo, tá? Então, lembrando que se uma moeda é lançada 5 vezes, qual a probabilidade de sair cara 3 vezes? Então, primeiro passo. Então, veja lá. Determinar o número de possibilidades. Então, há 2 possibilidades existentes ao lançar uma moeda, né? A gente já sabe que ele vai sair cara ou coroa. Se há 2 possibilidades de resultado e a moeda é lançada 5 vezes, então eu tenho um espaço amostral de quanto? De 32, né? Porque eu vou lançar ela 5 vezes, uma moeda só. Então, a moeda pode sair cara ou coroa e ela é lançada 5 vezes. Então, o meu espaço, né, amostral, ele vai ser 32. Então, esse é o meu primeiro passo, tá? Mas ela quer que saia, né, 3 coroas ao mesmo tempo. Então, vamos para o segundo passo. Determinar o número de possibilidades de ocorrer o evento de interesse. Qual que é esse evento de interesse? Que saiam 3 caras. Então, o que a gente vai fazer? O evento coroa será chamado de K e o evento cara de C, para facilitar a compreensão. O evento de interesse é apenas cara, tá? Que é o meu C. E em 5 lançamentos, as possibilidades de combinações para que esse evento ocorra. Então, nós já vimos o passo 1, que eu tenho 32 possibilidades, né? Agora, eu atribuí para cara e coroa, para que eu saiba que resultado sai nesse lançamento. Como é que eu cheguei, então, nessa solução, né? Nessa solução para saber quantas caras vão sair. Então, eu vou lançando e vou anotando. Então, você veja aqui, no primeiro lançamento saiu 3 caras, 2 coroa. E assim sucessivamente. Então, eu cheguei à conclusão que, dentre esses lançamentos, existem 10 possibilidades para que saiam 3 caras. Então, o que eu devo fazer com essas informações que agora eu tenho? Eu sei que são 32 possibilidades, né? E existem 10 possíveis. Então, eu vou favoráveis, né? Então, o nosso ponto, né, para calcular, a nossa fórmula para calcular são os favoráveis pelos possíveis. Eu tenho um evento de 32 possíveis e os favoráveis que a gente acabou de ver são 10. Então, preste atenção aqui, ó. Como que eu vou substituir, né, na fórmula? Lembrando que a minha probabilidade é número de casos favoráveis pelos casos possíveis. Substituindo esses valores que eu encontrei no passo 1 e no passo 2, eu vou ter que são 10 favoráveis, né, para 32 possíveis. Aí fica agora mais tranquilo de eu fazer o cálculo, né, dividindo 10 por 32, eu tenho um valor de 0,3125. Esse valor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 100. Lembrando sempre, quando eu tenho multiplicação por 10, 100 ou 1000, basta eu correr a casa da vírgula. Por 10 é uma vez, por 100 2 vezes, por 1000 3 vezes. No caso aqui, eu vou correr 2, né? Então, o meu resultado vai ser 31,25. Então, nesse exercício, eu tenho 31,25% que neste lançamento dessa moeda saia 3 caras. Né? Então, se veja aqui, num exercício, né, de moedas, quantas possibilidades, né, que a gente pode fazer ele ser diferente, né? Então, nós já vimos na aula anterior em relação a moedas, continuamos nesse e cada caso a gente acaba achando um outro resultado, tá certo? Então, vamos continuar. Para a gente ficar bem afiado nessa matéria, a gente tem que exercitar. Então, no exercício número 1, eu tenho o seguinte texto. Dos 500 aprovados em um concurso, 205 falam inglês, 210 espanhol e 65
ambos os idiomas. Escolhendo ao acaso um dos aprovados, qual a probabilidade de ele não falar nenhum desses idiomas? Letra A, 40%. Letra B, aqui está repetido o B, né? Então, letra B, 25%. Letra C, 30%. Ou letra D, 45%. Então, você copia aí no seu caderno, vai pensando como é que você pode fazer essa solução, né, essa resolução dessa situação. Lembrando que nós temos 205 que falam inglês, 210 espanhol e 65 falam os dois. Então, lembre que esse 65, ele vai ter que ser retirado, tá bom? Essa fica já uma dica aí para que você acerte o exercício. Como que ficou aí a tua solução? Vamos ver? Então, assim, ó, do total, né, de alunos que falam algum idioma, eu tenho o espanhol e o inglês e tenho os dois juntos. Então, por isso que eu tenho que retirar, né, o 65, porque senão eu tenho conflito ali, né? Então, eu tenho 205 que falam inglês e 210 que falam espanhol. E os 65 falam os dois. Por isso que eu retiro para fazer o meu cálculo. Então, você veja aqui como é que fica. O total de estudantes, então, que não falam nenhum idioma, vai ser o quê? O 500 do meu total, menos o 350 que fala inglês e espanhol, então vai me sobrar 150. O que é esse 150? São os casos favoráveis, dentro de um universo de 500 alunos.
Então, eu tenho que agora substituir aqui na minha fórmula e eu vou encontrar, então, 150 que não falam, né, que é o que o exercício está me perguntando, dentro dos possíveis. Os possíveis são todos os alunos. Aí, fazendo esta divisão de 150 dividido por 500, eu acho 0,3. Lembrando que eu quero saber qual é a probabilidade, eu pego o meu resultado, multiplico por 100. Logo, eu tenho que 30%, né, não fala, então, nenhum idioma, né? Então, é o que ele me pergunta. Qual a probabilidade dele não falar nenhum desses idiomas? Então, a letra correta é a letra C, 30%. Se conseguiu compreender este cálculo que a gente fez, por que eu retirei os 65? Porque ele falava os dois idiomas, né? Então, haveria um conflito. Como ele quer os que não falam nada, por isso que eu retirei os 65, tá bom, gente? Então, a alternativa correta é a letra C, 30%. Agora, no exercício número 2, ele também é um clássico que fala sobre baralhos. Então, vamos ver? Sabemos que um baralho é composto de 52 cartas, onde temos a representação de 4 naipes: copas, ouro, paus e espadas. Dessa forma, cada naipe é representado por 13 cartas. Determine a probabilidade de escolhermos ao acaso e sucessivamente 3 cartas de um mesmo naipe sem reposição. Tá? Então, esse exercício, eu quero, né, é exigido um pouquinho mais de você para que realmente você pense e demonstre a resolução e a resposta, tá? Eu tenho algumas opções aqui. Letra A é 2,45, letra B, 1,29, letra C, 4%, letra D, 5,35%. Se veja aqui, a probabilidade, né, de sair as 3 cartas da mesma naipe sem reposição, ela é bem pequena, né, gente? Pelas alternativas que nós temos ali, tá bom? Então, essa é a dica. Tá? Então, transcreva aí no seu caderno e que daí nós já retornamos com a resolução.
Vamos ver como é que ficou essa solução aí desta situação? Então, veja lá. Como nós estamos, né, tirando 3 cartas sem reposição do baralho de 52 cartas, certo? Isso significa que, após eu retirar a primeira carta, diminui a quantidade do total de cartas, ficando 51. Se eu tirar mais uma, 50. Se eu tirar mais uma, 49. E assim sucessivamente, né? Então, veja lá. Isso também acontece com o naipe, né? Suponha que tiramos um rei de copas. Então, sobraram 12 cartas de copas no baralho para ser retirada, certo? Então, aqui a imagem, ela nos mostra que eu tirei uma, então ficando 12. Então, como é que eu vou fazer o cálculo dessa probabilidade? Então, lembrando que eu comecei com 13 e 52 cartas. Retirei uma, 12, 51 cartas. 11, 50 cartas. Por que eu parei no 50? Porque ele me pediu 3, né? De 3 naipes iguais. Aí, para facilitar o meu cálculo, a gente pode fazer simplificação de fração. Posso multiplicar tudo, professora, e dividir? Pode, gente, né? Mas, com a simplificação de fração, ele simplifica a sua vida em relação ao cálculo. Então, veja lá, que aqui eu simplifiquei por 13, né? 13 dividido por 13 é 1. 13 dividido por 52 é 4. No próximo, eu dividi também por 3. Ó. 12 divididos por 3 é 4. E 51 divididos por 3 é 17. Já a terceira fração, né? A terceira suposição, eu já não consigo fazer simplificação. Tá? E aqui ainda, ó, me sobrou o 4 aqui e o 4 aqui. Então, eu posso ainda simplificar, né, dividindo 4 por 4, me sobra 1. Então, de toda essa simplificação, veja como é que resultou. 1 dividido por 1, né, na primeira. Aí, na segunda, 1 dividido por 17. E na terceira, eu mantive a fração. Aí, agora, ficou fácil de eu fazer o cálculo. 1 vezes 1 vezes 11 igual a 11. 1 vezes 17, 17. Vezes 50, 850. Que resultado eu tenho? 11 dividido por 850. É um número com vírgula, né? 0,0129. Que multiplicando por 100, porque todo o resultado que eu acho, que eu encontro, né? Eu multiplico por 100 porque eu quero a probabilidade. Ele me resultou em algo aproximado de 1,29. Por que aproximado? Lembre-se, esse sinalzinho aqui é de aproximado, porque ele ia mais casas depois da vírgula. Porém, as opções que eu tenho de resposta, ele usa 2 casas depois da vírgula. Então, como ele perguntou, determine a probabilidade de escolhermos ao acaso e sucessivamente 3 cartas de um mesmo naipe, a minha resposta final é a letra B, 1,29%. Lembra que a prof já falou para você, né, que de acordo com as alternativas de resposta, seria uma probabilidade bem baixa, né? Então, nessa aula, né, você veja que, novamente, a gente veio com moedas, com exercícios de cartas, né, que de várias formas nós podemos fazer esse cálculo de probabilidade. Tá bom, gente? E na próxima aula temos mais assuntos. Então, você veja como ele é extenso e que a gente pode fazer várias práticas, né? Então, foi muito bom, né, estar com vocês novamente nessa aula. Bons estudos e fiquem bem. Até mais.